Olá, tudo bem com você? Vamos então para mais uma aula, né? Hoje nós teremos a nossa aula de ciências, será para recapitular os conteúdos do primeiro e do segundo capítulo, pois vocês vão fazer as atividades de reforço, de apoio do Retomando Rotas, né? Recordando rotas. Então, para que vocês possam fazer essa atividade com um pouquinho mais de segurança, vamos conversar e relembrar um pouquinho dos conteúdos que nós estudamos nesses capítulos, tá certo? Então, para começar, eu vou vir aqui com vocês, né, falar um pouquinho sobre os conteúdos do capítulo 1, tá? O capítulo 1, nós iniciamos lá na página 8, né, em sala de aula. Então, nós falamos um pouquinho sobre a água no planeta Terra, tá? Falamos da água de uma maneira geral. Começamos conversando um pouquinho sobre a distribuição de água na Terra. Então, nós sabemos, e aí a professora fez uma dinâmica com vocês nessa aula de ciências, fiz com vocês na aula de ensino religioso, aquela dinâmica da garrafa, lembram? Que você tem uma garrafa cheia de água representando a água do planeta. Porém, né, toda essa água, ela não é própria para consumo, né? Então, a gente tem que ver isso aí, tá? Então, nós vimos aqui, a distribuição da água no planeta, ela se dá de 3 maneiras, no estado sólido, líquido e gasoso, tá? E nós temos também água salgada e água doce, né? Então, maior parte do planeta Terra, ele é formado por água, porém, nem toda a água é própria para o consumo humano, né? Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre essa distribuição e o consumo, né, da água no planeta. Então, nós temos ali na página 10 do livro de vocês, que vocês devem estar acompanhando aí também, né? Nós temos aqui falando um pouquinho, né, sobre essa questão, água salgada, água doce, tá? Então, 70% da água que cobre, mais de 70% da água da Terra é coberta por água, né? Mas nós temos essa divisão aí. Então, aqui nós temos a água em estado sólido, né? Nas geleiras, tá? Nós também temos ela na forma de vapor, quando a formação das nuvens. E aqui nos mares, oceanos, rios e lagos, nós temos ela em estado líquido, né? Nós falamos um pouquinho também sobre as águas subterrâneas. Então, nós temos água que fica abaixo do solo, né, que são as águas subterrâneas. Falamos sobre os aquíferos, né, que são muito importantes, são grandes reservatórios de água que ficam abaixo da terra, abaixo do solo, né. Então, assim, nós temos que cuidar desses reservatórios. De que maneira? Evitando poluição, né, para que a água não infiltre com sujeiras. E nós aqui, nessa questão de águas subterrâneas também, falamos do Brasil, né, que nós temos um dos maiores aquíferos do mundo, que é o aquífero Guarani, tá? Então, e todo o cuidado que nós devemos ter com não somente a água que nós visualizamos, né, no nosso planeta, mas também com as águas subterrâneas. Falamos um pouquinho sobre a ETA, né? O que é a ETA? Estação de Tratamento de Água. Quando daí já foi lá na página 16 do livro de vocês. Quando nós recebemos a água encanada na nossa casa, ela passou por uma fase de tratamento de água, né? E nós vimos esse tratamento aí na página 16. Então, tem a captação da água, que é feita lá nos rios, né? E aí ela passa por todo um tratamento na ETA, que é a estação de tratamento, até chegar à nossa casa, tá certo? Nós falamos um pouquinho sobre a captação da água da chuva e sustentabilidade. Então, captar a água da chuva para reaproveitar, né? Então, nós precisamos da água, não tem como, né? O ser humano precisa da água para sobreviver. Ela é vital, nós temos água até dentro do nosso organismo, né? Então, é uma necessidade nossa. Mas o que nós precisamos aprender? É o reaproveitamento, né? Então, nós falamos um pouquinho sobre captação da água da chuva, cisternas, né? Para reservar essas águas e fazer um reaproveitamento, uma reutilização. Isso acontece também muito em lugares onde não chega água encanada,
onde eles têm bastante problema com a seca, né? E aí nós vimos na página 18 cisternas, né, que são construídas nessas regiões aí com problemas com a água encanada, né? Então vamos lá. Nós continuamos então e fomos para o capítulo 2, tá? Antes de irmos para o capítulo 2, aqui nessa questão de sustentabilidade, o consumo sustentável, nós falamos sobre economias que nós podemos fazer também no nosso dia a dia, né? O que eu posso fazer a hora que eu vou tomar um banho? Eu desligo o chuveiro enquanto eu estou me ensaboando, a hora que eu vou escovar meus dentes, eu desligo a torneira enquanto eu estou escovando, eu reaproveito a água para lavar minha calçada, algo que eu lavei a roupa, por exemplo, tá? Então, assim, tudo isso são coisas que nós podemos fazer para ter um consumo de água sustentável, tá? Então, são cuidados que nós podemos ter com a água. Sem contar a questão de não poluir, né? E aí, nós fomos para o capítulo 2. O capítulo 2, nós falamos sobre este tema aqui, ó. A água se renova, né? Então, por que a água se renova? Porque nós temos o ciclo da água, né? Então, a água, ela tem esse ciclo que a gente estudou, que começa lá com a evaporação, né? Quando a água sai dos rios e mares e evapora. Ela passa pelo processo de condensação, que é a formação das nuvens, né? Lá no céu. E depois vem a precipitação, que é a chuva propriamente dita. E aí, rio de novo, evaporação, condensação, precipitação. E isso é um ciclo natural, né, que acontece. Só que nós, seres humanos, acabamos interferindo no ciclo da água, né? Por quê? Porque a gente utiliza a água, porque a gente, muitas vezes, quando eu falo a gente, colocando o ser humano como um todo, tá? Nós poluímos, né? Então, a sujeira que tem nas ruas, que é o lixo que nós produzimos, nós seres humanos, vai para os rios, né? Suja os rios, então isso atrapalha o processo de evaporação. Quando nós desmatamos, né? A questão aqui que nós vimos também da proteção natural, as matas ciliares. Quando a gente desmata, tira a mata ciliar, a gente faz com que a sujeira que tem em volta entre para dentro do rio, nós também estamos atrapalhando esse ciclo natural da água, tá? Então, no ciclo da água, nós falamos sobre as etapas, né? As etapas do ciclo da água, na página 27, tá? Eu falei com vocês agora de 3, né? Que é a evaporação, a condensação, que é a formação das nuvens, e a chuva propriamente dita. Mas nós temos também a precipitação, né? Nós temos também a transpiração e a infiltração. A transpiração são os vegetais, as árvores, as folhas, né? Os vegetais, de uma maneira em geral, eles evaporam água também, tá? Então, eles também contribuem para o ciclo da água. E nós temos também a infiltração, que é quando a água da chuva infiltra no solo, né? E aí também vai para os nossos aquíferos, né? Para as nossas águas subterrâneas, né? Então, agora nós concluímos aqui, tá? Falamos da mata ciliar, que eu já citei aí para vocês, né? Que é a proteção natural dos rios. E nós vamos para a página 200 e... Deixa eu só confirmar aqui. 161 é o Recordando Rotas, tá? Esse Recordando Rotas você vai fazer do capítulo 1 e do capítulo 2, tá? Então, vai iniciar na página 161, por isso que eu fiz aqui essa revisãozinha com vocês, mas não impede de você pegar o seu material enquanto você tá respondendo. Eu tô na página 161, mas eu fiquei com dúvida. Pega o material, vai lá e olha e faz a sua revisão. Ainda estou com dúvida? Deixa a pergunta lá na nossa sala, tá certo? O importante é sanar essas dúvidas de alguma maneira. Então, vamos lá. Na página 161, nós começamos com a número 1. Cerca de 1/3 da população mundial já vive em situação de carência de água. Caso não haja uma mobilização global,
essa situação se agravará ainda mais. De acordo com o tema, as alternativas que contribuem para a preservação da água no planeta são. Então, aqui você vai marcar um X somente nas alternativas que contribuem para a preservação da água no planeta, tá? Escreva 2 consequências da escassez da água no mundo. Se faltar água no mundo, escassez é acabar, faltar. Se faltar água no mundo, quais são 2 consequências que nós podemos viver? Complete a coluna com as gotinhas, tá? Ou a gotinha está feliz, ou a gotinha está triste, de acordo com as situações apresentadas. Então, a gotinha vai ficar feliz quando você tiver coisas positivas, e a gotinha vai ficar triste quando você tiver coisas negativas, tá? A água em maior quantidade no planeta é a água salgada. A água é um recurso natural sem importância. Os aquíferos são uma grande reserva de água doce. Um exemplo de consumo sustentável de água seria deixar a torneira aberta enquanto se escova os dentes. Então, aí, gotinha feliz, gotinha triste, tá? A água da chuva pode ser reaproveitada de diversas formas. Marque com um X nas alternativas que indicam possibilidades de sua reutilização. Como que nós podemos reutilizar, reaproveitar a água? Para irrigar as plantas, lavar pisos e carros e consumo humano, tá? Marca um X aí nas opções. A água passa por diversos procedimentos para a retirada de impurezas. Isso aqui é a ETA, tá? A estação de tratamento que eu conversei com vocês lá na página, deixa eu pegar aqui, na página 16, você tem todas essas fases aí do processo da limpeza da água, tá? Então, ocorrem etapas de separação e adição de diferentes componentes. Sobre esse tema, complete o esquema abaixo, de acordo com a ordem que ocorrem os procedimentos na ETA. Então, primeiro nós temos aqui a captação. Então, você vai seguindo as setinhas e vai completando aí, tá? Captação, aí tem outra, aí vem floculação, tal. Então, qual é a sequência correta, tá? 5. Em diversos locais do mundo, é comum visualizar grandes reservatórios de água chamados de cisternas. Sobre esse assunto, indique qual é a finalidade do uso de cisternas e em quais locais é mais comum encontrá-las. No livro de vocês tem essa informação também, né? Eu acabei de conversar com vocês sobre isso, tá? Então, você vai dizer aí para que é usada essas cisternas e quais são os locais que é mais fácil de encontrar, tá? Continuando aí, agora nós temos a revisão do capítulo 2, né? O Recordando Rotas do capítulo 2. Que daí já entra nessa questão aqui do ciclo da água, tá? Encontre no quadro as letras de palavras relacionadas à descrição. Um dos tipos de precipitação formado lentamente em locais de temperatura muito baixa, que tem formas regulares e chega ao solo no estado sólido. Tá? Então, você vai procurar aí. Precipitação, nós sabemos que é chuva. Então, um tipo de chuva que chega no solo em estado sólido. Né? Nós vimos que tem sólido, líquido e gasoso. Então, a chuva que chega em estado sólido é o quê? Tá? Aí, você vai procurar aqui no caça-palavras, cada uma dessas. Marque C para as afirmativas certas e E para as erradas. A poluição terrestre e a poluição aquática não interferem no ciclo da água. A baixa umidade significa a quantidade de vapor reduzida do ar. A água da chuva pode ser doce ou salgada, a depender de onde evaporou. A precipitação pode ocorrer em mais de um estado físico diferente. A evaporação da água das plantas ocorre por meio da transpiração. Observe a imagem do rio Canoas, em Santa Catarina, e responda. Em quais locais do ambiente da imagem podemos identificar a presença da água? Qual a importância da vegetação ao redor do rio? Como chamamos essa vegetação? A água que cai das chuvas tem vários destinos que dependem de si. O ambiente é a própria natureza ou uma área urbanizada, né? Para os destinos da água da chuva a seguir, escreva N quando ocorre na natureza ou U quando ocorre em áreas urbanizadas. Então,
Quando você tem a chuva, a precipitação, ela pode cair numa área urbanizada, que são as cidades, tá? E ela pode cair na natureza, como a imagem aqui, né, do rio, com a mata ainda. Então, isso aqui é um ambiente natural. O ambiente natural é aquele que não foi modificado pelo homem ainda, tá? Então, quando ela cai numa área urbanizada, você vai colocar U. E quando cai numa área natural, você vai colocar N. Então, bueiros, onde nós temos área urbanizada ou natural? Infiltração pelo solo, urbanizada ou natural? Absorção pelas plantas, urbanizada ou natural? Calçadas verdes, urbanizada ou natural? Aí você vai colocar N ou U. Como a poluição de cidades e grandes centros urbanos podem influenciar no destino da chuva, tá? Nesses locais. Então, aí aqui nós encerramos o seu Recordando Rotas, tá? Que você vai aí realizar. A correção fica para a nossa próxima aula, tá? Então, realizem todas as atividades, faça tudo com bastante capricho. Como eu falei, vocês têm o livro de vocês como fonte de pesquisa, tá? Procurem lá capítulo 1, capítulo 2, se tiver dúvida. As questões que tem no Recordando Rotas, elas estão no livro de vocês. O capítulo 1 nós realizamos em sala, mas o capítulo 2 vocês têm videoaulas. Se você tiver dúvida, volta lá na videoaula, dá uma olhadinha, né? Assiste de novo, tá? Então, façam suas atividades com bastante empenho, com bastante capricho, que é o que nós esperamos de vocês e sabemos que vocês são capazes, tá bom? Quinto ano. Então, bons estudos para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau!